Olá, boa tarde. Fim do descanso. O Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos em plenário amanhã com uma pauta recheada de polêmicas. Os detalhes desses processos você confere agora no Jornal da Justiça, primeira edição. E você vai ver também. Conciliação. Judiciário de todo o país busca formas criativas para colocar fim a processos de forma amigável. Em Alagoas, a Casa de Direitos de Jacintinho é um bom exemplo. Foram quase 200 audiências e eu posso dizer que mais de 90% nós tivemos acordo. Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ propõe mobilização para combater o subregistro civil. E ainda judicialização da educação. A luta de estudantes na justiça para garantir um direito constitucional. O carnaval chegou ao fim e, como em todas as quartas-feiras de cinzas, a Igreja Católica lançou hoje a campanha da fraternidade. Neste ano, o tema é Fraternidade e Educação. O artigo 205 da Constituição Federal Brasileira diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Mas em todo o país, milhares de estudantes precisam recorrer à justiça para fazer valer esse direito. A busca do judiciário para garantir o acesso à educação é antiga no Brasil. Mas a pandemia da Covid-19 agravou os problemas e chamou a atenção da Igreja Católica. Essa é a terceira vez que a educação é abordada em campanha da fraternidade, lançada sempre 40 dias antes da Páscoa. As outras duas foram em 1982 e 1998. Campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. A igreja trouxe mais uma vez esse tema por considerar que a educação vai além de uma preparação técnica para o mercado de trabalho. Para a igreja, ela envolve a comunidade, família, Estado e sociedade. Segundo a CNBB, a educação deve transformar as pessoas, abrir suas mentes e deixá-las integradas e interligadas. Não é à toa que a educação é um direito constitucional. O artigo 205 da Carta Magna diz que ela é um direito de todos e dever da família e sociedade. A garantia de uma educação inclusiva, igualitária e de qualidade também faz parte do 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Mas, para fazer valer esse direito, o tema tem sido um dos mais judicializados. São milhares de processos em todo o país. Somente no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte, 103 ações estão em tramitação. Este advogado, especialista em direito educacional, afirma que a judicialização atinge tanto a escola pública quanto a particular. Na escola particular, a grande questão ainda é a questão da mensalidade, os aumentos abusivos. E já na escola pública, nós enfrentamos uma outra questão, é o direito à educação de qualidade, ao direito de continuidade dos estudos, o direito de recuperação das aprendizagens, o direito, de realmente poder ter uma formação para que seja um cidadão de bem e possa, de fato, exercer plenamente a sua cidadania. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, atingiu o índice de 76% de processos conciliados entre os anos de 2020 e 2021. As 35 centrais de conciliação e cidadania em Mato Grosso do Sul e São Paulo realizaram mais de 69 mil audiências, encerrando quase 53 mil ações. O resultado engloba praticamente todo o período da pandemia de Covid-19. O TRF3 ele lançou mão do uso criativo das ferramentas tecnológicas disponíveis. Os magistrados e servidores saíram em busca de alternativas e o resultado é fruto dessa iniciativa e dedicação de todos. Entre os casos solucionados estão pedidos de auxílio emergencial negados, entrega de medicamentos pelas farmácias públicas durante a pandemia e outros envolvendo o programa de financiamento estudantil, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Sistema Financeiro da Habitação e ações civis públicas.
E por falar em criatividade na busca por conciliação, o Judiciário de Alagoas deu mais um bom exemplo, viu? O Tribunal de Justiça do Estado criou a Casa de Direitos para facilitar os acordos em processos. A Casa de Direitos, localizada no Jacintinho, tem registrado números significativos de acordos em audiências de conciliação. Segundo a coordenadora da casa, em 2021, 191 audiências foram marcadas, alcançando um índice de mais de 90% de acordos, tanto no Núcleo de Justiça Comunitária como no Sejusc. Elainice e Matheus participaram dessa audiência para formalizar o divórcio. Por mais de um ano, eles não resolveram a questão por acharem que era complicado. Ao final, ambos saíram satisfeitos com o resultado e a celeridade. Eu estava achando que ia ser complicada a questão do divórcio, porque também até antigamente era mais demorado os processos para se resolver, né? Foi rápido. Eu gostei muito do trabalho daqui. Se eu soubesse, já tinha vindo mais rápido. A coordenadora diz que os dois núcleos, da Justiça Comunitária e o Sejusc, realizam uma média de 10 audiências de conciliação por semana e que os conflitos mais comuns são os que envolvem a família. O mais comum aqui é divórcio, pensão alimentícia, guarda entre genitores, mas nós também fazemos ações de cobrança. Toda a área civil a gente engloba aqui e consegue uma resolução rápida. A coordenadora destaca ainda que todos os cuidados adotados durante a pandemia têm sido importantes para se alcançar esses números tão expressivos. Aqui na casa, os cuidados são exigidos das partes desde a hora em que chegam para agendar a audiência. Já no primeiro atendimento, eles já tomam ciência de que no dia da audiência devem se dirigir até aqui portando máscara e com o cartão de vacinação em mãos. Isso tem feito com que todas as audiências sejam realizadas sem nenhum problema. O juiz responsável pelo Sejusc da Casa de Direitos falou sobre os números de acordos alcançados em 2021 e destacou que as parcerias firmadas têm sido fundamentais para alcançar esses números tão positivos. Foram quase 200 audiências e eu posso dizer que mais de 90% nós tivemos acordo. Então isso se mostra muito relevante. Eu, assim, atribuo esses números à parceria lá firmada do Tribunal de Justiça com a CEPREV. Tem sido essencial essa parceria, né? Lá nós dispomos de uma estrutura adequada, acolhedora, profissionais qualificados, né, para fazer o melhor atendimento. Nós lá temos também psicólogos, assistentes sociais. Então isso assim tem refletido positivamente para esses números, para a obtenção desses números. O magistrado deu ainda uma perspectiva para os atendimentos no ano de 2022. Eu acredito que nós conseguiremos, em 2022, ampliar o número de audiências, o número de atendimentos, né? A população ali do Jacintinho está sendo muito beneficiada e a região também, ali no entorno. Nós ampliaremos essa divulgação e a tendência é que esses números de audiências e atendimentos tendam a aumentar. E no próximo bloco, nós vamos falar da pauta de julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Os ministros retomam as sessões em plenário nesta quinta-feira. Os detalhes já já. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. Portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional. O Supremo Tribunal Federal retoma os julgamentos em plenário nesta quinta-feira com 4 processos em pauta. 2 sobre direito eleitoral e os outros 2 envolvendo o sigilo das comunicações. Os 2 processos eleitorais já tiveram julgamento iniciado. O primeiro item da pauta é a continuidade do julgamento da ação que questiona o fundo eleitoral.
Até o momento, o ministro votou com o relator André Mendonça pela suspensão do fundo de 4,9 bilhões de reais e 4 ministros votaram pelo indeferimento da liminar. Ou seja, por enquanto, a maioria considera o aumento do fundo eleitoral constitucional. O julgamento da ação deve ser retomado com o voto do ministro Dias Toffoli. A outra ação de matéria eleitoral é da relatoria do ministro Nunes Marques. Nessa ação, o PDT questiona a expressão após o cumprimento da pena, prevista na lei da ficha limpa. A lei prevê o prazo de 8 anos de inelegibilidade depois do cumprimento da pena para políticos condenados pela ficha limpa. Esse julgamento deve ser retomado com voto vista do ministro Alexandre de Moraes. As outras 2 ações na pauta de julgamento desta quinta-feira são da relatoria do ministro Gilmar Mendes e tratam sobre o mesmo tema, direito à privacidade envolvendo o sigilo de dados e das comunicações telefônicas. Bom, e para a gente detalhar um pouquinho mais a pauta de julgamentos desta quinta-feira, eu converso agora ao vivo com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Olá, Karina, muito boa tarde para você. Vamos começar falando sobre o fundão eleitoral. Primeiro processo na pauta, a reportagem já adiantou um pouquinho ali em que pé que estamos, mas temos 3 grandes correntes até agora ali, os ministros estão divididos? Olá, Rafaela, boa tarde para você, a todos que nos assistem. Pois é, essa é a grande expectativa do julgamento a ser realizado nesta quinta-feira, com a retomada dos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o ministro André Mendonça, relator, ele está sozinho por enquanto nesse julgamento, deferindo totalmente a medida cautelar para suspender a aplicação do valor de 5,7 bilhões que teriam sido aprovados pelo Congresso Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada em 2021, determinando que seja aplicada para as eleições, para as campanhas eleitorais de 2022, o mesmo valor que foi praticado nas eleições de 2020, com as correções monetárias feitas pelo índice do IPCA-E. Mas, como eu disse, ele está sozinho. 4 ministros, a gente viu na reportagem, já se manifestaram contra, entendendo que não há qualquer inconstitucionalidade na Lei de Diretrizes Orçamentárias e que esse valor aplicado é uma questão do Congresso Nacional, não é o Poder Judiciário quem deve resolver. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu uma terceira linha, entendendo que há inconstitucionalidade na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas ao final do seu voto ele determina que seja aplicado o valor de 4,9 bilhões para as campanhas eleitorais de 2022, em razão de ter sido esse o valor aprovado na Lei Orçamentária Anual. E dentro do sistema orçamentário brasileiro, Rafaela, nós temos 3 grandes leis que devem ser seguidas e uma acaba servindo como uma, vamos dizer assim, uma muleta para outra ou diretriz para que a outra lei seja realizada. Então, nós temos o plano plurianual no primeiro momento, a lei de diretrizes orçamentárias sendo aprovada no meio do ano e, ao final, a lei orçamentária anual, que é que vai determinar esses valores. E foi justamente com base nessa lei orçamentária anual que veio o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Ainda não temos um placar definido, apenas para a gente lembrar que para suspender a eficácia de toda e qualquer norma, são necessários pelo menos 6 votos no plenário do Supremo. Vamos agora para mais um caso que promete impactar também aí nas eleições, já eleições deste ano, né? Dependendo do resultado, se refere à lei da ficha limpa, mais uma vez em pauta. O que está em jogo, Karina? Olha só, Rafaela, haverá ainda a necessidade dos ministros decidirem sobre o princípio da anterioridade eleitoral, mas isso fica para um segundo momento. O que está sendo discutido aqui nessa ação que questiona um dispositivo trazido pela lei da ficha limpa para se incluir naquela chamada lei das inelegibilidades. O dispositivo questionado prevê a seguinte situação: uma pessoa que for condenada por quaisquer daqueles crimes que estão previstos lá na lei da ficha limpa, ele se tornaria inelegível e, portanto, não poderia concorrer a qualquer pleito ou cargo eletivo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória ou a partir da confirmação em segundo grau, por um órgão colegiado, daquela sentença que o condenou. E o argumento aqui do PDT, o partido autor, é que durante o período em que ele teve essa sentença penal confirmada, até o trânsito em julgado, nesse período de recursos, ele já se tornaria inelegível
E esse período deveria ser descontado ao final, quando o dispositivo determina que, após o cumprimento dessa pena, ele ainda continuaria inelegível por mais 8 anos. Então, o argumento principal do partido autor é de que esse suposto candidato, ele ficaria inelegível, inclusive tendo que suportar uma pena por recorrer. Então, quanto mais ele recorre, mais tempo ele fica inelegível. Então, ele quer a detração, o desconto deste período de inelegibilidade naquele prazo de 8 anos, ou então a declaração de inconstitucionalidade dessa expressão após o cumprimento da pena. Então, é uma questão bastante delicada que os ministros devem se debruçar. O ministro Nunes Marques deferiu a liminar para suspender a eficácia dessa expressão, mas apenas para os candidatos registrados nas eleições de 2020, considerando que o tema ainda estava pendente de julgamentos no TSE e no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso já votou nesse caso, entendendo que deve haver, sim, o desconto deste período entre a confirmação da condenação e o trânsito em julgado, lá nesse período de 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena, e deve ser retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Só para a gente entender, esse julgamento começou no plenário virtual e é trazido agora para o plenário físico para a resolução dessa questão da ficha limpa. Rafaela. Maravilha, Karina. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Amanhã a Karina traz mais detalhes para a gente no Direto do Plenário, porque além de pauta eleitoral, tem também compartilhamento de dados, 4 processos e 3 grandes temas na pauta, né? Obrigada, Karina. Até a próxima. Boa tarde. Até a próxima. E você vai ver no próximo bloco, a Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ propõe uma mobilização para combater o subregistro civil. É daqui a pouquinho, voltamos já. A Constituição é o documento que corporifica o começo democrático de uma sociedade política. Como tal, ela contém a síntese de como aquela sociedade se reconhece em termos de direitos e obrigações recíprocas, mas ela também mantém aberto o horizonte do que aquela sociedade ainda quer ser. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou 2 moradoras de um condomínio residencial de Itatiba a indenizar uma funcionária que foi ofendida depois de usar o salão de festas para comemorar o aniversário da filha. Segundo o processo, a mãe trabalhava como controladora de acesso no condomínio e, por intermédio de uma outra moradora, ela reservou o salão de festas para fazer a festa de aniversário. As outras 2 moradoras ficaram insatisfeitas e usaram um grupo de WhatsApp do condomínio para fazer comentários negativos, maldosos, sobre fotos do evento que a funcionária teria publicado nas redes sociais. Bom, a Justiça considerou que o comportamento das moradoras submeteu a funcionária a uma situação humilhante e constrangedora. Elas foram condenadas a pagar R$20 mil de indenização, 10 para a mãe e 10 para a filha. Além disso, deverão disponibilizar cópia da decisão nas mesmas redes sociais em que fizeram as ofensas à funcionária. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que não é necessário um novo recurso especial quando há mudança do acórdão recorrido na fase de retratação. A conclusão do colegiado foi durante a análise de 2 recursos apresentados por uma operadora de plano de saúde condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar indenização por não ter fornecido um medicamento importado para tratamento de câncer. Após o julgamento do tema 990 dos recursos repetitivos, o STJ definiu que os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicação sem registro na Anvisa. Com isso, o Tribunal de Justiça Carioca, na fase de retratação, manteve a condenação da operadora, mas alterou seus fundamentos. Segundo o Tribunal Estadual, o princípio ativo do medicamento pleiteado possui registro na Anvisa, de maneira que o julgamento não estaria em desacordo com o tema 990. Diante do novo fundamento do acórdão, a operadora interpôs um segundo recurso especial, o qual, diversamente do primeiro, não foi admitido pelo Tribunal Estadual. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não conheceu do recurso especial porque o plano de saúde, a despeito de haver complementado as ações recursais,
não impugnou especificamente o novo fundamento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sendo assim, a terceira turma, por unanimidade, seguiu o voto do relator e decidiu que, se o Tribunal de Origem, na fase de retratação, mantiver o acórdão recorrido, porém com um acréscimo de algum fundamento, não será necessária a interposição de um segundo recurso especial, mas deverá ser assegurado à parte o direito de complementar as razões recursais para a impugnação do novo fundamento. A Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça propôs a mobilização das corregedorias para atacar um problema crônico no país: o subregistro civil. Cartórios de todo o país foram mobilizados para aumentar o número de unidades interligadas. A última estatística do IBGE mostra que, em 2015, cerca de 3 milhões de brasileiros não tinham documentos. O problema é histórico, basicamente ligado à miséria e à dificuldade da população em acessar serviços de cartórios. E quem não tem registro civil não consegue carteira de identidade, CPF, título de eleitor, abrir conta em banco, ter financiamento. Também não pode matricular filhos na escola, marcar consultas médicas e cirurgias, se beneficiar de programas sociais, ter direitos trabalhistas, recolher INSS, se aposentar e ter o nome na certidão de óbito. Em 2018, os indígenas da tribo Waimiri-Atruari, no Amazonas, decidiram se registrar para ter acesso a direitos. Foram atendidos pelo programa Justiça Itinerante. Nós não precisamos desse documento, só com declaração da FUNAI nós fazia consulta de médico. Hoje o médico está cobrando identidade, CPF. Aí ficou tempão perdido, né? Desde 2009, o CNJ expediu 40 normas para promover o registro civil no país. Um provimento instituiu, por exemplo, modelos únicos para as certidões de nascimento, de casamento e de óbito. O CPF passou a constar da certidão de nascimento. E foram criadas normas para o reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade socioafetivas. Outro provimento autorizou a criação de unidades avançadas de cartórios em maternidades do país. É isso que garante o registro automático de todos os recém-nascidos, pelo menos nos locais que têm o serviço cartorial interligado. O resultado é que o número de crianças sem registro até 15 meses de idade caiu de 4,2% em 2015 para 2,4% em 2018. A Corregedoria Nacional de Justiça mobilizou cartórios de todo o país para aumentar o número das unidades interligadas. Eu fiz um levantamento, cerca de 87 novas unidades interligadas implantadas. Então, esse é um crescimento grande, perto das 600 que tínhamos, levando-se em consideração que são em cidades foco, né? Algumas como Belém, Cuiabá. Então, nós estamos agora, felizmente, ampliando o acesso da população para que o registro seja feito já na maternidade, quando a criança nasce. A situação mais grave, talvez, seja da população carcerária. Estima-se que 80% não tem documentos. Isso é problema na hora da entrada no sistema, porque pode gerar prisões indevidas, e na hora da saída, porque elimina as chances de reinserção da pessoa. Esta é a razão da campanha de identificação biométrica para presos de todo o país, promovida pelo programa Fazendo Justiça, do CNJ. Nós vamos unificar isso em um cadastro nacional, que hoje, infelizmente, não existe, porque os estados possuem, com as suas realidades locais, cadastros setorizados, né, estaduais. Eles não se comunicam. Então, esse projeto do Conselho Nacional de Justiça vai permitir que essa base de dados seja unificada. Então, se a pessoa for presa na Bahia, no Rio Grande do Sul ou no Distrito Federal, nós teremos a certeza quem é essa pessoa. Não adianta garantir o acesso à justiça das pessoas se aquelas que não têm documento não conseguem acessar a justiça, porque não tem um CPF, não tem um registro civil. Então, antes do acesso à justiça, nós temos que pensar no acesso ao registro. E eu sempre digo isso, e esse é um problema fundamental que tem que acabar. Eu arrisco aí, se tudo correr bem, em 5 anos, a gente ter números aí que nos coloquem nos primeiros da população mundial em matéria de registro civil.
O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.